Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal Minimalistamente. Bom, já tem um tempo que eu criei o canal e eu tava tentando encontrar um tempinho para me poder gravar e explicar o que é isso, o que se trata desse canal, quem sou eu, o que é viver minimalistamente, que decisão foi essa que eu tomei, como que eu cheguei a tomar essa decisão, como que vai funcionar, né? Como que vai ser para mim viver de forma minimalistamente. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar e vou explicar resumidamente um pouco dessa minha decisão, desse estilo de vida. Afinal, minimalistamente não é uma moda, mas é um estilo de vida. E eu tenho certeza que foi a melhor decisão, está sendo e vai ser a melhor decisão que eu tomei. Mas eu quero que vocês me conheçam, porque a partir de agora eu vou começar a compartilhar com vocês a minha rotina, a minha vida minimalistamente. Eu decidi começar a minha vida do zero, mais uma vez começar a minha vida do zero, porém zerada de tudo, de muitas coisas que eu era apegada, presa, pensamentos, ideias, sentimentos, enfim. A gente tem uma longa jornada para você que vai me acompanhar, para entender a minha história e se identificar com ela, eu tenho certeza disso. E também sei que você vai aprender muitas coisas comigo, muitas coisas, porque eu venho trazendo uma bagagem muito grande de conhecimento, de vivência, de aprendizado, e eu quero nesse canal poder compartilhar o máximo que eu puder com vocês sobre tudo que eu aprendi ao longo da vida, que não foram poucas coisas, mas o que eu puder compartilhar, eu quero compartilhar com muito amor. Eu sei que eu guardo muitas pérolas, guardo muito tesouros, guardo muito conhecimento, aprendizado, e eu sei que tudo isso pode ajudar muitas pessoas. Então, meu objetivo de vida hoje é tentar ajudar o máximo de pessoas de todas as formas que eu posso. Como muitas aqui que estão assistindo já sabem que eu tenho um projeto lindo, especial, maravilhoso, abençoado por Deus, que é o projeto Em Busca do Equilíbrio, onde eu proporciono desafios gratuitos, mas eu quero compartilhar mais, eu quero falar mais, eu quero ensinar mais, eu quero ajudar mais. Então, a partir de hoje eu vou começar a compartilhar vídeos onde eu compartilho as minhas experiências, os meus aprendizados, reflexões que eu tenho bastante, enfim. Só vou pedir para você se inscrever no meu canal e me acompanhar, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, resumidamente, o que é minimalistamente? Minimalisticamente é viver de uma forma com mínimo, não de uma forma escassa, mas o mínimo que você precisa para se sentir bem, para estar bem. Depois eu vou gravar um vídeo explicando detalhadamente o que é minimalistamente, mas hoje eu queria contar um pouquinho para você da decisão que eu tomei, o porquê eu cheguei a essa decisão de viver de forma minimalistamente. Eu sempre fui muito acumuladora, eu sempre gostei de muito. Quando, um tempo atrás, quando eu morava em outra cidade, eu morava em uma casa bem grande, sozinha, e tinham 3 quartos, todos os quartos mobiliados, roupas, enfim, sapatos. Eu lembro que um dia eu saí com minha mãe para comprar um sapato e eu comprei 10 sapatos em apenas um dia. Perfumes, eu já cheguei a comprar perfumes iguais, já cheguei a comprar roupas iguais, com esse apego de se ela não servir, se ela se desfazer, eu ter outra igual, porque era algo que eu gostava. Eu lembro que eu também já comprei 2 pares de sandália, porque eu gostava tanto daquela sandália e eu tinha um medo, olha só, o apego, medo daquela sandália se desfazer e eu não encontrar outra igual àquela. Então, eu era muito apegada às coisas. Só que chegou um momento na minha vida que eu tomei uma decisão que foi servir ao reino
compartilhar com outras pessoas as boas novas, ensinos bíblicos, e eu decidi simplificar a vida. Eu decidi me desfazer de tudo que eu tinha. Eu era uma empreendedora, eu tinha uma esmalteria, Nayo Esmalteria, era a única na cidade, na região, muito grande, muito bonita, mas eu decidi simplificar a vida e me desfiz de tudo que eu tinha, Nesse período que eu tentei simplificar a vida, que eu simplifiquei a vida, eu passei por muitos problemas emocionais, psicológicos e, consequentemente, financeiros. Então, eu sempre ajudei a minha família, sempre dei apoio, sempre ajudei financeiramente como eu pude, enfim. E nesse momento que eu não estava bem emocionalmente, psicologicamente, eu não estava conseguindo trabalhar, eu não conseguia me manter. E eu tive que morar de favor na casa do meu irmão mais velho. Depois eu fui para casa da minha irmã mais velha de favor. E por último eu tive que voltar para casa dos meus pais, onde eu não queria voltar porque tinha muito conflitos, traumas, e sem falar que meus pais são muito humildes e não tinha a condição financeira ou estrutura para me receber, sendo que eu sempre os ajudei, e eu ter que ir para lá receber a ajuda deles, para mim foi muito difícil. Eu me senti ali muito vulnerável, e para mim foi humilhante essa sensação de que eu tinha o dever de ajudá-los e agora eles estavam me ajudando numa situação muito vulnerável. Então, para mim foi muito difícil ter que aceitar isso. E nesse momento, com depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, muitos pensamentos negativos, eu não tinha mais nada. E eu lembro muito bem que as minhas roupas, elas ficaram em uma caixa de papelão. Minha mãe conseguiu um colchão de solteiro e eu me via deitada no chão, dormindo no colchão de solteiro, que essa história sempre me emociona, não por tristeza, mas por gratidão, porque naquele momento eu entendi o que era o sentido da vida, o que de fato era mais importante para mim. Então eu lembro muito bem, eu deitada no colchão e a caixa de papelão com as minhas roupas, e aquilo mexia muito comigo, como que eu cheguei a esse ponto, eu sempre tive, nunca fui bem financeiramente, mas eu tinha um conforto, eu tinha como me manter e ajudar as pessoas que eu amo, e de repente eu estava naquela situação. Não foi fácil, mas eu comecei a refletir que o tanto que foi fácil eu fazer toda essa mudança pelo fato de eu ter só aquela caixa de papelão e uma mochila nas costas. Então eu fui para casa do meu irmão, depois eu fui para casa da minha irmã, depois vim para casa da minha mãe. Então foi muito fácil fazer toda essa mudança, porque eu comecei a morar sozinha com meus 16 anos. Então, desde os meus 16 anos até hoje, eu sempre tive um hábito de mudar, e depois que eu fiz terapia, eu entendi essa mudança. Então, sempre que eu estava crescendo financeiramente, que eu estava me estabilizando, desde novinha eu sempre tive um objetivo de ser empreendedora, e sempre que eu ia organizando a minha vida, eu dava um jeito, dava na cabeça, não, tenho que ir embora, e eu me desfazia de tudo, e eu ia embora. Quando eu estava começando a me estabelecer, me organizar, me fixar, eu ia embora. Então, eu lembro que na terapia eu comecei a perceber esse comportamento, mas era sempre levando entulhos, sempre levando bagagem, sempre levando mudança, e todo aquele desgaste, monta, desmonta, vende, compra, e isso era muito cansativo. E quando eu passei por essa necessidade financeira, eu só tinha a caixinha de papelão e a mochila nas costas. Então foi muito fácil para mim fazer todas essas mudanças, por não ter mais coisas para carregar. Só que até então não tinha percebido isso. E daí eu sabia que eu não estava legal emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, tudo desabando na minha vida, e eu busquei ajuda profissional. Só que eu não queria só receber ajuda, mas eu queria entender, conhecer, aprender. Então eu buscava o tratamento, mas de uma forma que eu fizesse a formação. Então eu fiz análise corporal. O que é análise corporal?
analisar o formato do corpo e explicar o funcionamento da mente. Então, eu me tornei analista corporal. Eu não só fiz a análise corporal, não só fizeram análise corporal em mim. Eu fiz a formação, eu me formei como analista corporal, onde eu analiso o formato do corpo das pessoas e explico o funcionamento da mente dela, os traumas, os conflitos, os bloqueios, enfim. Eu comecei a entender ali o meu funcionamento, porque eu chorava tanto, a minha compulsão alimentar que eu desenvolvi, compulsão alimentar. Mas ali ainda não era o suficiente e eu busquei mais. Então, eu me deparei com a PNL, Programação Neurolinguística. Então, eu não fiz só o tratamento com a PNL. Eu me formei como coach em PNL. PNL ajuda ali a gente fazer uma reprogramação mental, mudar a nossa maneira de pensar. E foi muito decisivo para mim essa formação. Foi quando eu comecei a ter mais clareza, entender mais como que eu criei a minha realidade, como que eu cheguei àquele lugar que eu estava. Só que ali ainda não era o bastante. Ainda tinha muita dor, ainda tinha muita coisa que machucava aqui dentro que eu não sabia. Foi quando eu encontrei a terapia TRG. E eu fiz toda a terapia TRG. E quando eu falo toda, é porque a terapia TRG é uma terapia de reprocessamento generativa. Diferente da terapia convencional, que é a terapia da fala, que você pode ficar anos e anos, a terapia TRG não. Ela tem um período onde você trabalha todos os teus traumas, conflitos, bloqueios, tudo que está guardado na tua mente em relação ao teu passado, trabalha o teu presente e depois o teu futuro. E aí a gente encerra o processo da terapia. Então eu fiz todo esse processo, eu trabalhei todo o meu passado, trabalhei todo o presente e o futuro. E quando se fala um futuro, é os medos de algo que possa acontecer no futuro. E eu não só fiz o tratamento, como eu fiz a formação de terapeuta. Então eu me formei como terapeuta TRG. Só que ainda não era o bastante. Eu queria mais. Então eu fiz a especialização, eu me tornei master terapeuta porque eu fiz várias especializações em transtornos graves emocionais. Eu queria entender, eu queria me conhecer, eu queria saber o que estava acontecendo aqui, o que estava acontecendo aqui. E nessa busca eu comecei a me desprender de muitas coisas que eu vinha carregando, que eu vinha acumulando, de pensamentos, de ideias, de sentimento, de mágoas. E fui me desprendendo de tudo isso. E eu fui vendo também que eu fui me desprendendo de pessoas que não contribuíam, pessoas que não agregavam, pessoas que não somavam. Depois eu fui me desprendendo, me desapegando de formas de pensar sobre a vida, o que era viver, qual era o sentido da vida. Comecei a me conhecer, saber o que eu gostava, o que eu queria, o que me deixava feliz. E comecei a ver que eu não precisava daquilo tudo que eu achava que eu precisava, seja coisas, pessoas, lugares ou sentimentos. E quando eu me deparei deitada naquele colchão no chão, de solteiro, com aquela caixa de papelão, eu comecei a agradecer a Deus pela vida que eu tinha, pela família que eu tinha e pela oportunidade que eu estava tendo de recomeçar. Eu entendi que eu estava naquele lugar porque eu me coloquei, eu não tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão boa, que fazer mais, servir, dar mais para o reino, ajudar outras pessoas. Essa decisão não me arrependo nunca, foi a melhor decisão e é algo que eu quero e por isso que eu estou aqui, ajudar outras pessoas. Mas a decisão da forma errada, eu não me planejei, eu não calculei o custo, eu não refleti. Essa foi a forma errada que eu tomei a decisão certa. E eu entendi isso, que eu tinha tomado a decisão da forma errada. E nesse dia, nesse período que eu estava no colchão, deitada no chão, com a caixa de papelão, chorando, eu comecei a refletir e vi que eu que tinha me colocado naquela situação e eu comecei a agradecer a Deus pelo aquele colchão, pela aquela caixa de papelão, pela família, por eu ter passado por tudo aquilo e ter entendido que eu criava a minha realidade. Se eu me coloquei naquele lugar,
eu seria a responsável para sair daquele lugar. E naquele momento eu falei para o Senhor que eu ia sair daquele lugar, custasse o que custasse. Eu me coloquei, não foi culpa dele, foi eu. E eu iria sair dali. E foi aí que eu comecei a me dedicar muito aos estudos, cursos de mentalidade, fui fazendo outros cursos, entendendo como funciona a mente, como lidar com as emoções. E nessa busca de conhecimento, de entender, foi quando eu entendi que eu não precisava de coisas para ser feliz, que a felicidade ela estava aqui dentro. E eu comecei aos poucos me desprendendo de coisas, me desfazendo de coisas, principalmente aqui. E hoje eu moro na cidade dos meus pais, mas já estou me organizando para ir embora, começar a minha vida do zero. E eu tive que comprar, como eu dormia num colchão, eu prometi para mim que eu iria mudar a minha realidade. Então quando eu comecei a trabalhar, voltar a trabalhar, eu comprei uma cama muito confortável, porque eu queria mostrar para mim que eu era capaz de sair daquele lugar do colchão para uma cama muito confortável. E comprei uma central de ar, mas como eu sempre tive o pensamento de ir embora, então não queria comprar móveis para depois ter que me desfazer. E quando eu decidi ir embora, eu vi que eu iria me desfazer de poucas coisas, porque eu não tinha tantas coisas. E isso para mim foi impactante, saber que eu iria embora com uma mochila, mas com um coração leve, um coração em paz, sem apego, sem preocupação, sem medo, e comecei a entender a importância de viver de forma minimalistamente, de viver de forma com o básico que te faça bem, que te faça feliz, que não te sobrecarregue, que não pese. E foi quando eu lembrei de um documentário que eu assisti na Netflix sobre minimalistamente. Tem um documentário, depois pesquisem na Netflix, eu assisti há muitos anos e isso ficou gravado na minha mente. Então, quando eu decidi ir embora dessa cidade e decidi ir só com uma mochila e começar a vida do zero, eu lembrei desse documentário. Foi quando eu comecei a estudar mais sobre viver minimalistamente e aquilo foi enchendo o meu coração de desejo, de vontade de viver aquilo. Então a partir daquele momento eu decidi viver de forma minimalistamente. E minimalistamente não é viver, passar necessidade, viver de forma escassa, mas é um estilo de vida onde você escolhe viver o mínimo que te faça feliz, o mínimo que te faça bem, de forma mínima, para não te sobrecarregar, para não pesar. Então, como eu me desfiz de tantas coisas que eu vinha carregando ao longo da vida, hoje eu quero uma vida mais leve, sem apego. E quando eu olho nas redes sociais, quando eu converso com alguém, quando eu falo com alguém, eu vejo elas tão apegadas às coisas, a pensamentos, a sentimentos, a mágoas, a maneiras de viver, achando que o seu valor ele é mensurável, calculado pelo que você tem, pelas coisas que você tem. Aquilo dali me mexe muito comigo, porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho, e eu tenho tanto orgulho da mulher que eu me tornei, que eu estou me tornando, do meu processo que eu vivi. Eu carrego tanta bagagem aqui, e eu tenho tanto... Isso tem tanto valor, e isso tem tanto valor para mim, que as coisas, elas não têm mais valor. Então, hoje, eu não quero ser como essas pessoas que acham que o seu valor se resume no que elas têm. Mas eu quero que o meu valor se defina por quem eu sou, por quem Deus acha que eu sou, como Deus me vê. Então, essa decisão de viver minimalistamente é de viver em paz, de uma forma leve, sem apego, uma vida tranquila, leve, é essa a palavra. Então,
É isso, eu acho que por hoje é só. Me emocionei um pouco por lembrar de toda essa trajetória e ser grata a Jeová por tudo que eu passei, por onde eu estou e ansiosa para viver esse novo. Eu espero poder compartilhar mais coisas com vocês. Tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa e se desprender de muitas coisas. Eu tô com uma caixa, a caixa de papelão ali fora, cheia de coisas das quais eu estou me desfazendo, e eu pretendo ir embora com o mínimo, com o básico do que eu tenho hoje, e eu quero poder compartilhar tudo com vocês, como que vai ser a minha nova vida, começando do zero, de forma minimalistamente, e é isso, espero que vocês me acompanhem. Não deixe de se inscrever no meu canal, que a partir de hoje eu vou começar a compartilhar vídeos mostrando essa nova fase de uma Andeane leve, desapegada de coisas, de sentimentos, de pensamentos. Estou ansiosa para viver isso, eu sei que vai ser lindo, e se você quer me acompanhar, vamos juntos. Teremos muitas coisas para viver. Vou gravar um próximo vídeo com o que eu estou fazendo para organizar tudo, o que eu vou levar, o que eu vou deixar. E é isso, quis compartilhar o meu primeiro vídeo, resumidamente, a minha trajetória, mas depois eu me aprofundo um pouco mais sobre tudo que está acontecendo, como que vai ser, enfim, é isso. Grande beijo, até o próximo vídeo.